E quem nos ajuda a analisar os principais assuntos de economia é ela, a Rita Mundim. Rita, o primeiro dia da Assembleia Geral da ONU foi marcado pela fala do presidente norte-americano Donald Trump, que fez acenos ao presidente Lula e disse que eles concordaram em se encontrar na próxima semana. O que essa movimentação, Rita, significa para as negociações entre o Brasil e os Estados Unidos? Boa noite. Boa noite, Leandro. Você falou da minha estreia, né, no CNN Money. Sim. Tá doido, estreiei assim, em grande estilo, né, com Lula e Trump. Uhum. Parabéns, viu, por sinal. E cada um nos surpreendendo mais, né? Olha, a fala do Lula, ela foi, digamos assim, foi uma fala bem forte, mas sem ser agressiva. Ele pontuou todos aquilo que, digamos assim, está nos afetando, né? O tarifaço, ele pontuou a soberania, a democracia, ele falou da condenação de Bolsonaro, ele falou tudo que ele queria, mas de uma forma firme, sem ser agressiva. Eu hoje até disse no CNN Money que ele ficou dentro do contexto da Faria Lima. E o Lula ia falando e a Bolsa começou a reagir positivamente, o dólar caindo, né? E os juros estavam ali ainda em alta. Mas quando entrou a fala do Trump e o Trump e o Lula ficaram amigos em 30 segundos e marcaram uma reunião para a semana que vem, foi assim, a mudança de estação, né? Nós saímos, entramos na primavera, saímos do inverno e o clima está muito mais ameno. Então, o que aconteceu foi a abertura do canal diplomático, que a gente sempre falou aqui. Era necessário diplomacia e não combate. E o Lula, ele não se colocou como o imperador dos BRICS. Ele não se colocou como o porta-voz dos BRICS, da nova moeda. Pelo contrário, ele falou do multilateralismo, mas ele citou o BRICS, citou o G20, citou todo mundo nessa luta para uma retomada de negociações em blocos, né? Ao invés de negociação bilateral, o mundo e os Estados Unidos. Mas a fala do Trump, ela causou surpresa, até para o próprio Lula, que estava lá. O Trump começou a falar, cutucar o Lula, falou, ele está falando ali que vai encontrar com você. O governo brasileiro confirmou, mas é bom lembrar que o Trump é um grande negociador. Nós vimos hoje um animal político e um grande negociador, porque o Lula é muito bom de conversa, o Lula soube se colocar. E todo mundo que estava ali estava contra o tarifaço e estava a favor da criação do Estado da Palestina. Então o Lula foi aplaudido 5 vezes, o Trump foi aplaudido 1 vez, quando ele falou da necessidade do resgate, né, dos reféns que estão nas mãos do Hamas. E o Trump aproveitou para se colocar como mensageiro da paz, que ele resolveu 7 guerras, criticou a ONU dentro da casa da ONU, criticou, quando ele fala que a escada não estava funcionando, nem o teleprompter, ele estava ali cutucando mesmo, tipo a ineficácia da ONU. E depois ele cutuca direto, né, falando que ninguém telefonou, ninguém ajudou na solução desses conflitos. E que ele fez isso sozinho e salvou milhares de vidas. Depois ele disse que quando ele era empreendedor do mercado, né, do real estate, do mercado imobiliário, né, incorporador lá nos Estados Unidos, ele quis fazer uma reforma na ONU e aí falou que a ONU gastou tipo 2 bilhões com o que ela podia ter gasto 500 milhões. Resumo da ópera, o Trump atacou mais uma instituição que foi criada no pós-guerra, a ONU é de 1945. Então, na verdade, ele está tentando reformar ou redirecionar a OMC, a ONU, o FMI, tudo aquilo que foi originado de um pacto feito no pós-guerra e que, na opinião dele, isso eu que acho, os Estados Unidos contribuem demais para algo que não devolvem aos Estados Unidos na prática, né, aquilo que os órgãos foram criados para fazer. Então, os Estados Unidos não estão vendo eficácia na Organização Mundial de Saúde, na Organização Mundial do Comércio, na própria ONU, e foi isso. Mas vamos ver, né, o que vai acontecer na semana que vem, porque
na verdade, agora vamos sentar na mesa. Graças a Deus, porque não dá para o Brasil brigar com o país que mais investe aqui. A China é o nosso maior parceiro comercial, mas os Estados Unidos são o país que mais investe no Brasil. E quando a gente fala de tecnologia de ponta, de mercado financeiro, quando a gente fala de poderio bélico, e o Trump falou isso tudo no início do discurso dele, ele se colocou como os Estados Unidos hoje está até melhor em 8 meses do que no primeiro mandato dele. Então, o resumo da ópera foi esse, mas o canal diplomático está aberto. Vamos ver aonde que nós vamos chegar, graças a Deus. Maior parceria também tem uma parceria muito grande, né? As relações com troca de informações com o Brasil e os Estados Unidos na área de tecnologia também, né? Rita, vamos falar agora da ata do Copom. No documento, o Banco Central reforçou a necessidade de manter a taxa básica de juros em um patamar mais elevado por um período bastante prolongado. Isso vai, Rita, na contramão do que o governo espera. É preocupante essa ata do Copom, né? Ela é preocupante para nós. O governo deveria preocupar em fazer política fiscal de qualidade. Então, nós estamos vendo aí uma queda na arrecadação da Receita, nós estamos vendo um aumento na necessidade de contingenciamento por estar faltando grana. Então, o governo está tendo que fazer cortes, porque a atividade econômica está desacelerando. Isso que o Banco Central queria, mas numa velocidade ainda não suficiente para fazer com que o mercado de trabalho e esse incentivo ao crédito e o excesso de benefícios sociais freie um pouco o consumo. Então, o que está acontecendo no Brasil é que o Banco Central, na ausência da política fiscal de qualidade, equilíbrio fiscal ou geração de superávit, ele tem que competir com o próprio governo, né? Então, a taxa de juros é alta, é consequência da má qualidade de gestão. Então, nós estamos tendo contingenciamento porque o governo está gastando muito mais do que arrecada. Então, vamos ver o que vai acontecer na frente. Então, essa taxa de juros é necessária nesse patamar para desancorar as expectativas inflacionárias, porque nós ainda temos um mercado de trabalho aquecido, resiliente, e como o próprio Banco Central falou, o tal do hiato do produto está mais positivo. O que é o hiato do produto positivo? O Brasil está crescendo acima da sua capacidade de crescimento. Isso pressiona preços. Então, nós estamos consumindo mais, né, do que a gente está produzindo. Então, há uma pressão em cima dos preços por um excesso de crescimento além da capacidade do país. Então, é um xadrez, mas qual é a peça que está faltando para que o Banco Central fale, opa, eu posso mudar o meu ciclo, porque o ciclo agora é de juros altos, nesse nível aí de 15%, por um período prolongado. As cartas estão na mesa. Ou seja, os juros só devem começar a cair no ano que vem. E nós todos sofremos com isso, por causa do custo do dinheiro, né, do custo do crédito. As empresas estão pedindo aí recuperação judicial, falência. As famílias estão completamente endividadas. Mais de 70% das famílias estão inadimplentes. Então, é uma situação muito delicada, onde o único ator, nesse momento, capaz de aliviar essa pressão em cima dos juros é o governo executando a política fiscal como ela deveria estar sendo executada desde a aprovação do arcabouço fiscal, que nunca foi respeitado. Agora, Rita, falando sobre a arrecadação agora federal. A arrecadação do governo somou 208 bilhões de reais somente no mês de agosto. Isso representa um recuo em comparação com o mesmo período em 2024, no caso. Mesmo assim, Rita, o valor é o segundo maior da série histórica para o mês. Como explicar isso, hein? Pois é o que eu acabei de falar. A arrecadação caiu, mas não caiu
né, na velocidade ou na intensidade que ela deveria cair, porque nós temos o segundo melhor mês de agosto desde que a série histórica começou a ser apurada. E quando a gente olha a arrecadação de janeiro a agosto, a arrecadação cresceu quase 4%. Então, a economia ainda está no nível de aquecimento que torna o trabalho do Banco Central mais complicado. E esse crescimento, esse nível de crescimento está sendo turbinado por programas sociais e por incentivo ao crédito. Agora, esse Rita, é o grande problema no Brasil. Então, é aquilo que eu sempre falei aqui. Oi, desculpa, Leandro. Perdão. Rita, desculpe interrompê-la. Então, quer dizer que o governo vem gastando muito mal, né? Porque se a arrecadação vem aumentando... Isso, tem gasto mal desde que esse governo assumiu. E a prova disso é o crescimento da relação dívida-PIB, que vai vir outra dor de cabeça aí pela frente, porque o Senado está querendo votar um limite dessa relação da dívida-PIB em, no máximo, 80%. Isso no que diz respeito à dívida do governo central. Mas essa relação hoje, dívida-PIB, já está na faixa de 77%. Então, para a gente atingir esses 80% é um pulo. A gente já deve atingir esses 80% até o final do ano, mas aí nós estamos falando de municípios, né, e estados juntos, que é a dívida consolidada. E aí o limite seria do governo central. E aí, Leandro, se isso for votado, se isso passar, que eu acredito que não vai passar, nós vamos ter que dar o calote, porque você colocou um teto. Então, o governo vai parar de pagar a conta, porque ele não para de gastar. Então, ele não consegue colocar ordem entre receita e despesa. Ele tem sempre, de forma recorrente, gasto mais do que arrecada, apesar desse aumento espetacular na arrecadação proveniente do próprio crescimento econômico. Mas parece que é um governo sem fundo ou sem capacidade de planejamento. Então, a coisa complica, né? Então, vamos ver aonde que nós vamos parar. E aí a taxa de juros não cai e a gente fica nessa cilada que tem que ser resolvida através da política fiscal.